Boa noite a todos. Agradeço aos obreiros da casa pela oportunidade de estar mais uma segunda vez que eu venho nesse gostoso lar aqui, nesse ponto de luz de muitos que tem aí na terra. Um desses são as casas espíritas e outras casas religiosas cristãs. Pensei que hoje ia ser a primeira vez que eu ia falhar numa doutrina, porque saí às 6 horas lá do centro de Florianópolis para chegar até a Presidente Kennedy, foi 1 hora quase. Fiquei bem preocupado. Mas estamos aqui. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase não é de Kardec, mas está no túmulo dele. Essa frase tem uma série de discussões do autor, até possivelmente de um guia espiritual em língua germânica, depois traduzido para o francês. Só que se a gente for ler no Dormin dele, não tem a palavra viver e progredir sempre é cesse. Em francês quer dizer cessar, sem cessar. Mas para o português ficou melhor progredir sempre. E viver. Viver foi um brasileiro há 50 anos atrás colocou, não sabe quem. E essa frase, cunhada para o português, se alguém perguntar para nós, pedir para nós, falar em uma sentença, em uma frase, resumir toda a doutrina, fazer uma síntese, essa é a melhor frase que a gente tem. E por isso colocaram lá no dome. O que é o dome? Nada mais é do que mesa. É uma junção de dois radicais, mesa e pedra. Então, a mesa de pedra, que é uma cópia dos santuários druidas dos povos célticos, que depois foram destruídos pelos romanos. Eles apoiavam essa pedra superior em 3 pontos. Eles fizeram uma pedra lá atrás maior para não cair. E tiveram que botar corrente, porque todo mundo estava passando a mão no braço do busto do Allan Kardec e estava desgastando. Ele foi enterrado primeiro em Montmartre e depois foi transferido para o Père Lachaise, que achavam a sociedade espírita lá parisiense, achava que era um lugar mais apropriado para a visitação e onde tinham grandes eminências lá, de todas as áreas lá enterradas. E por que uma simbologia druida para Kardec? Kardec, quando começou, Hippolyte Léon Denisard Rivail, começou a acreditar que alguma coisa, além das mesas, que só giravam, e outros efeitos físicos, tinha alguma coisa por trás disso. Reagiu muito até aceitar que uma mesa tosca, desprovida de músculos e nervos e inteligência, o cérebro, pudesse ter alguma inteligência. Até que entrou pelo caminho e quando estava fazendo as perguntas e respostas, um dos espíritos, a quem se acredita Fenelon e outros, Zéfiro, quer dizer, disse a ele que ele adotasse o nome, recomendou a ele que adotasse o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, para separar do emérito educador, do grande, não é, intelectual e respeitadíssimo já na França, pelo seu trabalho com abrigo para mães solteiras, ele junto com a Mary Baudet, que é a esposa dele, e com isso ele foi, numa das encarnações, um celta, druida e provavelmente um sacerdote. E aí ele adotou o nome de Allan Kardec. Viver. Começamos, então, relembrando, viver foi cunhado por um brasileiro. E muito importante, mas vamos começar pelo nascer. Chico Xavier, quando estava escrevendo o livro Nosso Lar através de André Luiz, na coleção de 13 livros principais e 3 complementares, 2 com Valdo Vieira, ele constatou que muitos, nos seus desdobramentos, ele constatou que inúmeros espíritos aguardavam para poder reencarnar. E hoje, várias literaturas e médiuns, o próprio Chico Xavier, relata que em torno de 30 bilhões de espíritos estão no aguardo para poder estar aqui nessa oportunidade que a gente está tendo. E aí a gente vai nascer. E aí o espírito combina com a espiritualidade, os coordenadores, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. Uma série de fatores, de vidas anteriores, de vidas futuras, para alguém que possa orientar melhor ou alguém que teve problemas. Inúmeros fatores dependendo de cada um. Daí o que faz? Pai e mãe concebem. Antes disso já, em desdobramento noturno, os pais dormindo, são levados para a espiritualidade, onde se encontra esse espírito, e junto com a coordenação começa uma proximidade entre eles. Normalmente inconsciente para quase todos nós, mas para alguns fica a lembrança.
E às vezes aquela lembrança, eu acho que eu tive contato com meu filho. Só que essa formação religiosa espiritualista, ela quase que é exclusiva ainda da doutrina espírita, em pleno 2022, que se reage a uma série de condições e serve até de bandeira para detratar o espiritismo. O espiritismo era para ser descolado como terceira revelação, só que ficou também na imagem de Kardec, na figura de Kardec. A primeira revelação, Moisés, segunda, Jesus, e a terceira para o Espírito de verdade, na sua equipe, ficasse ali imortalizado o nome espírita, e não sempre imagem do Kardec aliado. Isso ficou inerente à religião. Para a gente separar, quando a gente quer dizer que é espírita e que não é de outra linha sincrética, outra que tenha comunicação com os espíritos, a gente comumente diz que é kardecista. E que alguns puristas não acham que não é apropriado, eu penso que não há problema algum para isso. Mas estão prontos. O feto está formado, o espírito acompanhando a sua dualidade, terra e espiritualidade. E só aos 6 meses que ele é reduzido no seu formato perispírito para caber no ventre da mãe, incorporado aquele feto, aquela criança que está em desenvolvimento. Se estabelece a ligação dos laços fluídicos, que hoje se sabe que é ligado junto aos chakras. E quando nasce, começa do chakra de maior vibração, coronário, por frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, que está aqui do lado. Hoje já se sabe que está a 45 graus, Jacó Melo, que é um magnetizador, insiste muito espírito, e até chegar ao básico. Está formado, ele perde a consciência e vive por intuição e por instinto. Sente os efeitos e as emoções que a mãe lhe proporciona e os pais. 87% numa pesquisa de Ellen Van Bach, com regressão, uma das constatações que todos tinham lembrança das emoções, sejam por telepatia ou consciência. E aí começa a trajetória nossa, de todos nós, já daí para frente. Tem que passar pelo canal cavernoso, já é um trabalho, são momentos tensos e críticos, que às vezes guarda-se trauma com isso, não é? Daquele momento da passagem para o nascimento. Nasceu, até os 7 anos não tem plena consciência de si. E antigamente as crianças eram tratadas com médico até, hoje em dia não. Porque conviviam com amigos. Eu sou amigo do fulaninho, meu filho tinha um amigo, os meus netos, hoje a minha neta tem um amigo, que pode ser fruto da imaginação, mas que muito seguramente alguns estão lá presentes. Ela vê o avô, o bisavô que morreu na pandemia de Covid, e é uma relação tão espontânea que ela não decifra exatamente quem é espírito, quem é pessoa normal, encarnada na carne. E aos 7 anos em diante ela tem a sua personalidade já em formação e segue a vida normal como todos nós, vem para a adolescência, momentos críticos, hormonal muito aflorado, todas as descobertas aí envolvidas. E aí mais um elemento, a pineal, que é a glândula da percepção sensorial, o terceiro olho, se mistura com a questão sexual. E aí forma um caldeirão de problemas para a pessoa. E nós passamos por isso, não é? De separar essas tudo. Depois ele passa a outros, não é, elementos do corpo, e então fica apenas aí para a questão sensorial. Todo médium, quando em incorporação, ninguém gosta, alguns não gostam da palavra também, mas não vejo problema, ou em desdobramentos, ou em questões de mediunidades, a pineal é a principal. Depois, não é? Vem para o humeral e etc., dependendo do nível evolutivo do espírito que se comunica. Feito isso, não é? Dessa união com o corpo, segue no caminho da maturidade. Passa pela juventude, vai para a maturidade, mas o espírito não envelhece. Envelhece é o corpo. Com o passar do tempo, os centros genéticos vão se exaurindo. O corpo oxida, literalmente. Começa a se decompor, porque tem prazo de validade. Para uns mais, para outros menos, e também dependendo de como ele passou por esse tempo, em questão alimentar, de cuidados pessoais, de uso de viciações, etc., que diminui o tempo de vida
pelo desgaste prematuro que se dá no corpo. Estamos falando de mortes naturais. Ninguém aqui misture, por favor, a questão de mortes prematuras, que aí é uma história bem mais complicada. E qual é o grande objetivo dessa trajetória aí toda que a gente passa na encarnação? Evolução espiritual. Desenvolvimento das nossas questões morais e éticas. Tão difíceis, tão fácil de falar e tão difícil de pôr em prática. Convivência com as pessoas é um dos critérios estabelecidos na nossa programação. E como nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, migrando para os regenerados mais a curtos passos, não é? Que a gente vê tanta coisa que a gente até desacredita que seja verdade, tem as suas provações. E para simplificar, e hoje a gente entende bem isso, provas foram por nós determinadas escolhidas, para ser provado naquilo que nós precisamos para evoluir, e expiações que nos são impostas dentro da nossa cadeia de DNA. Não é? E com isso a gente leva a vida. Mas chega um momento que ela se exaure. Só que ela tem uma figura que ficou imortalizada com um elemento lá com uma foice na mão, esperando lá. E isso ficou, ao longo de muito tempo, a morte como algo muito, muito ruim, muito assustador. Tudo que é novo, que a gente não conhece, é assustador. E o Espiritismo veio e matou a morte. Mostrou que quem morre é o corpo e não o espírito, que o espírito é eterno. Ele segue a sua caminhada. Dentro dessa caminhada, chega um momento que é o mais certo que a gente tem na vida, as duas coisas é nascer, talvez nasça vivo, mas morrer de certeza, nós não estamos preparados. Porque a gente carrega uma carga religiosa ainda antiga, que a morte era um terror. Que mesmo com 150 anos, aí as pessoas têm que ir para lá e chorar e mostrar apego. Não é? Tem coisas engraçadíssimas com isso, porque a família antigamente tinha que chorar por aquele cara que podia ser um caco. Mas, para mostrar sentimento, tinha que chorar. Nunca me lembro, um sobrinho da minha ex-mulher, a gente foi no velório lá em Urubici, e a viúva chorava muito, ela chegou perto e disse assim, ô tia, não chora, ele era um caco. E aí foi literalmente um riso geral, né? Ele era um bebo, não era um caco, ele era um bebo. Aí foi muito engraçado. Até essa moça aqui da Palhoça morreu muito cedo, né? Médica geriatra, morreu de câncer com 42 anos. Mas os estágios da morte, para nós que hoje, espíritas, nós entendemos como uma passagem para uma nova vida, para um novo modelo totalmente diferente em termos ambientais. Não tem tanto essa pressão da atmosfera, o corpo é um perispírito, a alimentação é muito sutil, são líquidos proteicos no começo, não é? Uma série de própria higienização, plasmar o seu perispírito de acordo com a sua trajetória na espiritualidade. Mas isso, para ser entendido, é uma tristeza, porque envolve muitas coisas com a morte. Saudade, apego, não é? Muita paixão, às vezes, pela outra pessoa, uma vida de convivência. É lógico que traz, e a doutora Elizabeth Kübler-Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer, e eu li o livro dela, A Roda da Vida, e dei de presente, esses últimos 10 anos, 22 livros dela, desse livro. Não esse, mas A Roda da Vida. Ele tem um cunho espiritualista, e ela conta a trajetória dela, como que queria ser psiquiatra, pós-guerra lá, ela é suíça, muito interessante. Mas ela fez uma constatação, um estudo, que ela chegou à seguinte conclusão, e que é claro para nós. Saudade, tristeza, negação, raiva, depressão e aceitação são estágios que variam de acordo de cada um. Os dois primeiros, saudade e tristeza, é inerente à nossa vontade, principalmente a saudade. A tristeza, no primeiro momento, é muito forte, depois vida que continua. Porque a gente acha que é uma cessão da vida, e pelo contrário, e essa pessoa que vai também não esquece da gente. E há uma relação, não é, emocional muito forte, que a gente tem que ter cuidado. Cuidado em que sentido? Quando a gente chega no ponto de negação, de raiva e depressão, que não é incomum. É um inconformismo. O não entender que a vida continua. Repito, estamos falando de mortes naturais. Por favor, morte prematura é doída mesmo, leva pais à depressão, irmãos, companheiros, etc. Não é?
que também deve ser evitado. E depois vem a fase da aceitação. Mas esses 3 períodos aqui, negação, raiva e depressão, forte apego, cria um magnetismo insuportável para o espírito. Uma imantação que faz com que ele saia de onde está mesmo pós-morte recente, sem estar preparado para estar perto da gente. Faz mal para ele e faz mal para a gente. O choro dioturno, a reclamação, a incompreensão, a revolta, faz que seja assim uma atração que ele não consegue superar e acaba chegando no lar descontroladamente. Eu acompanhei há muitos anos atrás, eu tinha uma hoje grande amiga, tanto a mãe quanto a filha. Ela perdeu o marido, ele muito novo. Eu não vou falar o nome porque ele é conhecido. E a filha tinha 9 anos de idade e o pai era super pai. E ela, através de um amigo em comum, soube que eu era espírita. E ela estava com o seguinte problema. A filha, antes de dormir à noite, se comunicava com o pai visualmente. Ele sentava na poltrona ao lado, na cama ao lado, junto com ela, e eles trocavam ideia até ela adormecer. O que aconteceu? Ela começou a ter problemas gástricos e orgânicos que nenhum médico detectava. Por quê? O espírito pode nos visitar? Pode, quando ele estiver preparado. Porque aí forma uma simbiose e troca energética magnética. Quando ele não sabe trabalhar com energia, o que acontece? Toda manifestação mediúnica, não importa qual, tem incidência do encarnado de ectoplasma. O que é o ectoplasma? Vem das células mitocondriais que se transformam no fluido vital. E esse fluido vital transformado é aquele elemento leitoso que nas fotos de efeitos de materialização aparecem. Ele é psíquico-biológico. E tem essa cedência. Se está despreparado, ele faz um sumidor de energia nessa pessoa, que faz o quê? Desequilíbrio. E desequilíbrio em saúde é doença. Então o que a gente fez? Eu comecei a orar muito e conversar com ele. Dizer, olha, tu ama a tua filha? E eu mesmo respondia, claro. Se tu ama a tua filha, tu estás, nesse momento, criando problemas para ela. Tu tens que ir para a espiritualidade, te desenvolver como? Trabalhando. Normalmente como aqui trabalhavas. Seja lá qual for a escolha que tu fizeres, em benefício de terceiros. E aí, quando tu tiveres a possibilidade, a permissão e o preparo, volta. O tempo que quiseres para ver tua filha. E com ela a gente trabalhou com muita oração e a mãe com literatura e oração. Fui a conhecer depois. E ficamos grandes amigas. Até ela quis transferir um pouco da paternidade para mim, pela proximidade, disse, não, tenho um filho só. Digo, eu tenho um grande carinho, um grande amor. E assim, essa relação que a gente estabelece com a vida pós-morte, não é? E quando a gente vai morrer, a impressão que se tem é que vai abrir uma porta de uma gaiola de um pássaro que está preso que sai para o infinito feito louco. Sai a esmo por aí. Não é. Não é, e aí começa ao contrário do nascimento. Começa a desligar dos chakras básicos e vem subindo, que é o mais inferior, vem subindo até o superior. Quando chega aqui, tem um líquido rombóico que todos os técnicos da espiritualidade de saúde começam a trabalhar para abrir. E esses fluidos, não estamos falando do cordão de prata, que esse é por último. Começa ali a tirar. E nós temos 5 corpos astrais, não vamos entrar em detalhe, tá? Bem nitidamente. Um deles que a gente sabe que é o perispírito, que é o nosso corpo astral, que nos identifica. Mas entre ele e o corpo material, tem o duplo etéreo, que é onde fica o fluido vital, que alimenta o espírito e que alimenta o corpo. Isso até os médicos e técnicos da espiritualidade têm que ter muito cuidado para ir tirando ele do estágio que ele está, botando em torpor, em confusão mental, por isso a gente vê aquele túnel que dá uma sensação de paz enorme. Eu estou falando porque eu já vi. Tive problema sério de taquicardia que eu tinha, tive que fazer ablação, e numa daquelas eu tinha tomado cerveja na noite anterior, e era dia dos pais, no dia cheguei sem comer nada, tomei cerveja de novo e caí por cima de uma mesa. Meu filho é muito grande, por sorte, me tirou. E na beira-mar, quando fui embora, assim, abriu aquele túnel lindo, aquela sensação de paz, mas ele gritava muito, volta, volta, pai, volta. E aí aquilo volta, né? O magnetismo da gente faz com que a gente retorne.
Mas então ele vem e começa a ser recebido pelos entes queridos, pelo seu guia e mentor espiritual, se ele tiver vibração suficiente para enxergá-lo, que normalmente os nossos guias espirituais estão em níveis altíssimos de vibração espiritual, e que nos acompanha, que tem uma paciência enorme com a gente. Então, não é, de repente, que se a gente se desprende. Ele tem estágios. Nós estamos falando em geral. Agora, nós temos problemas graves, como aqueles que vivem no mundo da marginalidade, do crime. É lógico que a condição que ele vai se estabelecer, ele vai ser sugado por aqueles que ele se uniu e que ficou escravo. E que vão cortar abruptamente, o sofrimento é incalculável. E se torna escravo. Principalmente o pessoal que mexe, muito do que mexe com magia, magia negra, tem um comprometimento escravocrata enorme. Ele não é mais dono, ele é satisfeito em vida e depois ele passa 100, 200 anos em escravidão. As coisas mais tenebrosas que a gente pode imaginar. Não é? Vanderlei de Oliveira e outros escrevem muito sobre isso. Uma época eu fiz uma imersão nessas sombras e que depois para dormir à noite era um trabalho. Chegava e via de tudo quanto era, sentia tudo quanto era tipo de vibração. Não é porque estava mexendo com coisas que são perigosas, coisas que são terríveis. Não é? Esse sistema de poder cortar esses laços fluídicos onde circula o fluido vital tem uma proteção enorme. Não é? Por isso que quando a gente fala de outras linhas sincréticas, eles são importantíssimos para isso. Aqueles elementos que eles trabalham são aqueles que cuidam dos cemitérios, para que as pessoas não sejam vampirizadas quando morrem. Isso é verdade. Não é? Hermínio de Miranda, repito, no livro Diálogo com as Sombras, mostra passo a passo como é que faz para poder ter esse cuidado e poder fazer a tirada dos laços fluídicos. Não é? E o nosso morrer é isso mesmo. Não é? Nós temos que... A gente já falou sobre isso. Não é? A gente tem lá obrigações com o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. E o reencarnar, a nossa programação, ela faz uma avaliação completa da nossa vida última e de outras vidas. Não é? Como que faz isso? Tem lá arquivado, está arquivado aqui. Os chamados arquivos acásticos, lá que os hindus tantos conhecem. Eles têm uma chave de segurança grande. Isso é liberado de acordo com a possibilidade de tu visualizar. Isso também se alcança com as regressões, que tem que ter um cuidado enorme. A regressão é muito bom para curar fobias, uma série de situações de problemas, mas se for feito irresponsavelmente, vai abrir arquivos que vai te trazer grandes problemas pessoais e lembranças que você não quer ter. Essas relações que a gente tem e que se estabelecem, pode ter certeza que o que aqui se faz, aqui se paga. Lei de causas e efeitos. O que bem fizer, vai receber de bem. Dois espíritos, está lá na relação dos livros de André Luiz através de Chico Xavier. Dois irmãos, em alto desenvolvimento espiritual, num nível errático. A gente ficou com uma palavra negativa, mas erraticidade quer dizer período em que você passa até a reencarnar ou subir a outros níveis. E eles estavam num trabalho de anos e anos e anos e viram que colegas que também estavam no mesmo nível dele estavam usando planos mais desenvolvidos. E eles chegaram uma hora, buscaram o seu coordenador e perguntaram para ele por que eles não tinham nem sequer informação para subir para outros planos, dado tempo e uma dedicação diotuna de trabalho com irmãos encarnados, desencarnados, etc. Está tudo bem. Senta aqui, vamos ver. Vamos projetar a tela mental. E algumas encarnações vieram, de repente, eles chegaram no exército de Joana d'Arc, numa grande batalha. E eles eram, na hierarquia militar, os ascendentes a cargos superiores. E tinham dois na frente deles, eram novos. O que eles fizeram, para resumir? Precipitaram da muralha, eles caíram no fosso e morreram. Os dois que eles precipitaram. Criaram um karma enorme. Eles pediram para parar na mesma hora. Se reuniram os dois e combinaram com o coordenador deles o seguinte: nós vamos reencarnar. Reencarnaram. Vieram com o piloto e copiloto e o avião caiu. De muitos metros de altura. Cumpriu-se o último resquício de karma que eles precisavam passar. Mas foi preciso eles encararem. Então a reencarnação não é patente do espiritismo.
kardecista. Não é, não está registrado. Desde os druidas já tinham conceitos de comunicação espiritual e sabiam que iam voltar em outro corpo. E esses conceitos que eles tinham nos seus rituais, os romanos, como tinham muita resistência a tudo isso, e tinham o que não é conhecido nos assusta, eles dizimaram. Mas o que fica disso aí? Que a doutrina espírita trabalha muito bem. A doutrina católica tinha isso registrado nos seus registros bíblicos. Só que em 553, no Conselho de Nicéia em Constantinopla, Constantino não, já vou lembrar o nome dele, Justiniano, tirou dos textos bíblicos a reencarnação. Por quê? Porque ele casou com Teodósia, e vamos falar em palavras diretas, que era prostituta, e que na época eles tinham esse conceito e ela maltratava muito as escravas, e as outras diziam, vai acabar voltando como escrava. Ela tinha um pavor tão grande que primeiro matou todas as prostitutas que conviveram com ela, para não falar do passado dela. Segundo, exigiu dele, que ela tinha um poder tão forte sobre ele, que ela comandava tanto quanto ele. Só que ela morreu 4 anos antes do concílio. Ele, para cumprir a vontade da mulher, fez um grande desserviço, pressionou os bispos, porque senão ia matar mesmo, e matava, não tinha conversa, e eles esdrúxulamente tiraram dos textos bíblicos e passou a ser bandeira, como a gente vê em pleno século que nós estamos, as pessoas ainda lutarem contra a reencarnação. Então, como é que tu explica que nasce numa família um filho normal e o outro com debilidades físicas ou mentais, ou os dois? Deus está jogando dado? Lá no início do livro dos Espíritos, uma das primeiras coisas que fala são as definições sobre Deus, soberanamente justo e bom. Se ele é justo e bom, o justo há de ser a sua causa. Não é possível que aleatoriamente, num desvio de DNA, numa falha de DNA, venha uma pessoa com problema. A nossa obrigação, como pais, amigos, irmãos, é diminuir o sofrimento dessa pessoa, porque ela está cumprindo um karma bem complicado, para ela ter vindo com essas situações. Ela programou essa situação. A gente vê que quando a gente reencarna, nós trazemos traços biológicos, físicos, aparência dos pais, mas o nosso íntimo é individual. Nós trazemos nós somos a somatória de encarnações anteriores com encarnação presente. E que os nossos pais têm obrigação de ajudar a moldar a nossa personalidade. É obrigação. Não sou eu que estou dizendo isso, que eu já fui pai e não fui dos melhores. Mas é obrigação dos pais, porque eu fui pai muito novo, é obrigação de moldar, de ajudar a moldar, porque ele tem que cumprir a sua trajetória kármica dentro dos padrões morais, de equilíbrio, dentro das nossas situações materiais, que ele entenda que é assim e que siga uma vida que economize tempo de sofrimento para ele. Não é? No grupo socorrista dos obreiros do Senhor, de Jerônimo Mendonça de Ribeiro, em Humaitá, São Paulo, numa sessão mediúnica, um espírito estava desesperado, porque ele não encontrava alguém que concordasse em recebê-lo para reencarnar, por inúmeros problemas que ele deve ter tido. E uma moça que estava junto pediu um tempo para ele. Se reuniu com o marido, já tinha um filho, e a programação de familiar deles tinha esgotado. Ela conversou com o marido se ele concordava em receber esse espírito que estava tão precisado. E ela pôs em prática a caridade que está tão escrita na nossa bandeira. Fora da caridade não existe salvação. E ela permitiu, disseram os traços que ele tinha, e o menino tinha todos os traços, mostrando que era realmente aquele espírito que tanto precisava reencarnar. E assim ele cumpriu a tão necessidade, a sua etapa. Não é? E a gente sabe que tudo isso faz parte do ciclo evolutivo nosso. E aí a doutora Ellen Van Bach, nos seus estudos, ela regrediu 1.100 pessoas. O americano trabalha muito bem isso profissionalmente. Ela é psiquiatra, psicóloga, né? E ela fez regressão. Fazia perguntas para os regredidos em período de transe hipnótico. E ela fazia uma pergunta sempre igual para todos. Essa pergunta não mudava. Qual o motivo da sua reencarnação? Aí o que aconteceu? Que ela constatou em 100%. 27% disseram que era crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente.
25 reencarnaram para desenvolver aprendizado sobre si mesmo e sobre a sua vida. 18% harmonizar com os familiares, problemas que tinham já em passado. 18% cultivar valores do amor, aprendendo a se doar em favor do semelhante. 12% objetivos variados, como cultivar a humildade, livrar-se do materialismo, vencer medo. Mas, em síntese, todos relataram que a orientação principal e básica era fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber dele. Jesus, quando provado no templo, já tinha calado os saduceus, os fariseus queriam expor ao ridículo perante todo mundo e perguntaram quais eram os 10 mandamentos, que para eles eram sagrados os 10 por igual, os 10 mandamentos ali cunhados na pedra por Moisés, e que eles cultuam até hoje o judaísmo, muitos ainda ortodoxos e tudo. E quando ele testado qual era o maior mandamento, ele disse amar a Deus, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo amar ao próximo como a si mesmo, e muito primeiro semelhante ao segundo. Relatado pelas pessoas em transe, não é? Em síntese, as razões que as pessoas escolheram esta vida na Terra foram aprender a se relacionar com os outros, amarem sem exigências ou algum tipo de possessividade. Entre todas as relações, eu quero destacar uma. Quando a gente programa a reencarnação, depois vem o período melancólico. Imagina sair da espiritualidade, onde você já viu todas as bobagens que fez, destacou todas as suas qualidades, levou para uma questão mais ingênua de relacionamento, onde não há ódio, onde você se harmonizou com seus inimigos, que às vezes não são poucos, que a gente chama de detratores nossos, e nós detratamos outros, carregamos os nossos fantasmas no nosso porão e carregamos as nossas mágoas também. Esse é o nosso viver, não é? E é inerente uma melancolia espiritual quando ele saber que vai ter que voltar para essa vida de luta, de muita decepção, de muito sofrimento, e é isso mesmo. Ah, mas a felicidade já foi dito que não é dessa etapa nossa. Não é. Mas a felicidade relativa é, sim, e se deve buscar sempre, não é? Chico Xavier, ele sempre tem passagens ótimas, né? E ele dizia, ele tinha já nele, sempre ele falava, Manuel falava para ele, que um átimo impensado em vida compromete toda uma existência e às vezes até outra. Numa briga de cabeça quente, um puxa uma faca e mata o outro, para ser simplista. Ele adquire um karma tão forte que é um problema. E Emmanuel, o Chico estava passando numa rua e um prédio se inclinou, isolaram, foi um rolo e Emmanuel veio do lado dele, está vendo, Chico? Um projeto mal feito na vida compromete toda uma estrutura. Não é? E é isso mesmo. E somado a tudo isso que a gente tem, ainda se soma mais a questão da influenciação espiritual, que é para o bem, que é para o mal, é parte da natureza. E é o que nos põe sempre na condição de pensarmos o seguinte: não somos marionetes nem de Deus e nem dos espíritos, porque nós temos o livre-arbítrio. Se permitimos a aproximação indesejada, foi porque nós cedemos a isso. Se tem vingadores de outras vidas que fazem obsessão conosco, nós espíritas temos ferramenta para buscar resolver esse problema. Não é com ódio, é com amor. É difícil, é muito difícil. Mas nem tudo é uma influenciação como se imagina. Chico entrou com um grupo de amigos que o acompanhavam numa prisão. E na saída uma senhora agoniada perguntava para ele: viste muitos obsessores? E ele quieto: ô Chico, tu viu muitos obsessores? Não, vi muitas mães cuidarem dos seus filhos. Então essa relação, ela tem proporcionalidade. Ela é parte inerente da nossa vida. Nascemos, não é? Morremos, renascemos e estamos progredindo sempre, sem voltar. E é isso que a gente tem que buscar mesmo. Eu falo aqui, mas eu tenho um monte de fantasmas no meu porão que ficam na minha lembrança, que não são poucos, por erros de juventude, erros, outros que a gente leva pela vida, mas que eu sei que eu vou ter que, quando desencarnar, passar por um períodozinho bem difícil e apanhar um pouco do meu guia e mentor que está de saco cheio comigo de tanta bobagem, né? Ele deve estar me esperando lá. Ah, tu vai chegar aqui ainda. Mas isso é a nossa vida. Nós estamos nas provas e nada é por acaso. Tudo tem sua relação. Por isso, o que nos ajuda muito é a nossa fé. E a nossa fé não é cega.
Porque Kardec nos disse que a fé tem que ser olhada nos olhos da razão, na face da razão, porque a fé cega, ela nos escraviza. E literalmente a gente come pela mão dos outros, às vezes em verdades que nos prejudicam por uma vida. E essa doutrina não se profissionalizou, é uma das poucas. Eu, quando venho, recebo um copo d'água. Eu peguei filas homéricas e satisfeito da vida por estar aqui. Os centros espíritas são mantidos pela dedicação, pelo desprendimento dos obreiros, que às vezes têm dificuldade material até em casa. Mas ajuda, está aqui aberto. Nós temos um pavor de fazer uma macarronada no fim do ano. Ai, meu Deus, sobrou dinheiro, aquilo, parece que nós vamos morrer de vergonha. Porque a gente foi acostumado a ser assim, do desprendimento material. E com isso, graças a Deus, nós professamos essa doutrina que não se profissionalizou, que não tem ritual, que não tem hierarquia, que não tem cobrança pessoal, senão não estaria aqui na frente, não teria o direito de estar aqui na frente. E graças a Deus, estamos juntos hoje e vamos voltar em paz para os seus lares, é o que eu melhor desejo a vocês. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe. Muito obrigado pela paciência.